Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Boa noite, Igreja do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de Cristo inunde a sua vida. Conforme eu falei ontem, na conferência de adoração com propósitos. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu creio que você poderá sair daqui cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Quando a gente vai ao culto e participa do culto, a gente cria expectativas, porque a gente vai ter um encontro com Deus. Um culto é um encontro com Deus, é uma entrega. Culto é adoração, é sacrifício agradável a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, nesta noite, conforme eu falei, eu não sei como você chegou, mas com certeza você sairá daqui cheio da graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos na campanha dos 40 dias com propósitos. E durante essa campanha nós estaremos estudando este livro, Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren, que trata da pergunta mais importante da nossa vida: é por que eu estou nesta terra? Eu disponibilizei, meus irmãos, lá embaixo no mural, algumas ações que a nossa igreja vai realizar durante os domingos da campanha. Cada domingo a nossa igreja vai realizar uma ação relacionada aos propósitos, aos 5 propósitos: adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. E no próximo domingo, às 8 horas, de 8 horas da manhã às 10, nós teremos um evangelismo no bairro. Nós não teremos EBD. Nós vamos adorar o Senhor, porque a adoração não se reduz ao momento de louvor. O momento de louvor
faz parte da adoração, mas não é a adoração. Hoje você vai compreender um pouco mais sobre isso. Ontem na conferência foi falado sobre isso, que você possa viver como um adorador. E o adorador não vive somente como adorador na igreja, ele vive onde ele estiver. E por isso, no próximo domingo, de 8 às 10 da manhã, nós estaremos adorando a Deus, orando por pessoas, levando a preciosa semente, evangelizando o nosso bairro, de 8 às 10 da manhã. 10 horas nós retornaremos, de 10 às 10h30, nós estaremos tomando um café, um singelo café, tá bom? E 10h30 em ponto, nós estaremos começando o culto, iniciando o culto de adoração, enfatizando o propósito da semana que vem, que é a adoração. Cada domingo nós iniciaremos um propósito, que vai ser falado durante toda a semana. Às quartas-feiras, o culto de oração também, estaremos enfatizando o propósito da semana. Nas células também estaremos enfatizando os propósitos da semana. O pessoal da célula que está aqui, enquanto estiver ouvindo a pregação, começa a anotar perguntas e depois me envia, beleza? Para a gente discutir essas perguntas nas células. Então, no próximo domingo, irmãos, 8 da manhã, eu convoco você, que foi criado por Deus, não é um acidente, foi criado por Deus. Eu convido você a estar aqui, para juntos semearmos a preciosa semente neste bairro. Cada domingo temos uma ação, tá bom? Eu só estou falando para remir o tempo somente de domingo que vem. As ações estão lá embaixo no mural. Tem uma folha com tudo que nós vamos fazer aos domingos, durante a campanha. Outra coisa que eu queria dizer e quero dizer para vocês nesta noite é que esta semana nós estaremos estudando, descobrindo o porquê que nós estamos aqui, porque nós existimos. Nós entenderemos quem é Deus e quem somos nós esta semana. Então, a dinâmica é: leia o livro, você que pode ler, ouça o áudio que eu envio todo dia. Eu já enviei o de hoje, tá bom? Ouça, ore, sabe? Mergulhe nisso, mergulhe, se entregue a isso. Abra seu coração e permita Deus trabalhar na sua vida durante esta campanha. Deixa Deus trabalhar, falar com você. A sua vida no final desta campanha, dessa jornada de 40 dias, no final você vai poder testemunhar. Você vai poder testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida e em torno da sua vida. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por tudo que nós temos vivido. A campanha, a conferência de ontem. Eu quero agradecer os irmãos que se envolveram, participaram. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Tem muito de Deus para nós, muito, muito, muito. Aproveite, irmãos, aproveite, valorize o banquete que está sendo oferecido a você. Valorize isso, aproveite isso. Sabe, quando um pai, uma mãe prepara uma refeição para o filho gostosa e coloca à mesa e chama o filho para participar da mesa e o filho não quer ir, isso causa tanta tristeza ao coração dos pais. Que isso não aconteça com você, diante do que Deus tem colocado e disponibilizado para você. Que você desfrute do melhor que Deus tem para você, amém? Você quer desfrutar do melhor que Deus tem para você?
Eu quero te convidar a ficar em pé, nós vamos orar nesse momento, colocando este culto diante do Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor, que o teu nome seja exaltado, que eu saia daqui nesta noite cheio do teu Espírito Santo. Senhor, que tu fales ao meu coração, Senhor, que tu recebas o meu louvor, a minha adoração, Senhor, que nesta noite tu reveles, ó Deus, os teus propósitos para a nossa vida. Ó Senhor, usa a tua palavra viva, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui, Pai, nesta noite, separamos esse tempo para ti, e te agradecemos por poder, ó Deus, estar aqui nesta noite, quando tantas pessoas gostariam de estar, mas estão impossibilitadas, acamadas. Ó Deus, muito obrigado, e peço ao Senhor que tenha misericórdia daqueles irmãos que gostariam de estar e não estão, que o Senhor os abençoe e conforta seus corações. Entrego, Senhor, também a vida daqueles irmãos que poderiam estar, mas não estão desanimados. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus onipresente e pode visitá-los nesta hora, reanimá-los. Ó Pai, tirar o embaraço, o peso, ó Deus, a tristeza, o desânimo, no nome de Jesus, Senhor, e trazê-los de volta para a Tua presença, para a Tua casa, para viver no convívio, Senhor, com o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Como é bom estar na Tua casa, como é bom estar na Tua casa, ó Deus, assim como o salmista um dia se expressou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que a nossa alegria seja esta, Senhor, a alegria de estar na Tua casa, Senhor. É na Tua casa nós encontramos, ó Pai, forças, encorajamento, ó Pai, na Tua casa, Deus, nós encontramos alento, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, abençoe cada vida presente nesta noite, abençoa, Senhor, com graça, com misericórdia, com amor, com bondade, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa a nossa família, Senhor, ó Deus, e neste momento oportuno, Deus, eu te peço pela Tua igreja, peço ao Senhor pela comissão de indicações, que direcionada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, cheia do Teu Espírito Santo, ó Deus, somente pelo Teu Espírito Santo, repreendendo toda a carnalidade, Senhor, esta comissão possa indicar nomes de pessoas, servos cheios do Teu Espírito Santo, para assumir os cargos na igreja da diretoria, Senhor, dos próximos anos, Pai, dê sabedoria, orientação e direção, no nome de Jesus, Pai, tire todo obstáculo, tire toda obscuridade, ó Deus, tira, Senhor, que eles sejam conduzidos pelo Teu Espírito, no nome de Jesus, Senhor, e que agora, Senhor, agora, nós estamos aqui preparados para Te render louvor, nós estamos aqui com o coração disponível, prostrado diante de Ti, para Te entregar o melhor de nós mesmos, para que o Teu nome seja engrandecido em nós, no nome de Jesus, Pai, assim nós oramos, amém, amém. Conhecendo os propósitos de Deus, todos estão com o boletim? Aí está, conhecendo os propósitos de Deus, é a temática desta noite, e a palavra de Deus diz, é Isaías 45, 18, vamos ler juntos, irmãos, no 3, 1, 2, 3, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou,
não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Esse que é o único, exclusivo, não há outro, só existe Ele. É o único Senhor, é o único Deus. Ele tem propósitos para ser revelado para você nesta noite. Vamos louvá-lo em nome de Jesus. Você tem a oportunidade nesta noite de declarar a grandeza do nosso Deus, o Deus ao qual servimos, declarando que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há outro Deus senão o nosso Deus, amém? Vamos louvar o Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, Não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Mais uma vez, não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus, como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. criou o sol e as estrelas. Vamos declarar que tudo Ele fez. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Pra quê? Para o seu louvor, Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Vamos declarar: criou o céu, criou a terra, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Criou o sol e as estrelas. Vamos declarar que tudo Ele fez. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nesta noite, conhecer os propósitos de Deus faz com que a vida tenha sentido. Os irmãos que trouxeram aí as suas canetinhas, vamos estar completando aí as lacunas, logo após aí essas primeiras frases.
E ainda de pé eu convido os irmãos para estarmos lendo o texto que se encontra aí logo abaixo. Já completaram? Amém? Conhecer os propósitos de Deus faz com que a vida tenha sentido. Amém? Vamos dar continuidade? Mas eu disse: tenho me afadigado, sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. A igreja? E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Amém. Deus abençoe sua palavra lida em Isaías 49, 4 e 5. Vamos continuar louvando o Senhor? Declarando que à sombra do Altíssimo nós nos escondemos, porque o Senhor é aquele que pode nos proteger e nos dar uma vida de segurança. Esperança, és o meu refúgio, minha segurança, quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em ti. Mais uma vez, Senhor. Senhor, Tu és minha esperança. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio. És o meu refúgio, minha segurança, quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em ti, nas tuas promessas, na tua palavra, no teu amor por mim, que nunca me deixa só, Nas Tuas promessas, nas tuas promessas, na tua palavra, no teu amor por mim, que nunca me deixa só, na sombra de tuas asas eu posso descansar, e sob as suas penas mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo, livra-me, Senhor, pois a ti me apeguei com amor. vamos louvar do início. Senhor, Tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança, quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em ti, Nas Tuas promessas, nas tuas promessas, na Tua palavra,
só. Sim, Senhor, nas tuas promessas. Tuas promessas, na tua palavra, no teu amor por mim, que nunca me deixa só. À sombra de tuas asas eu posso descansar, E sob as suas penas mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo. Livra-me, Senhor, pois a ti me apeguei com amém. Louvado seja o Senhor. Ainda continuando, meus irmãos, aí no nosso boletim, conhecer os propósitos de Deus descomplica a nossa... Amém. A igreja está ligada, hein? Vamos fazer a leitura que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 13, versos 7 e Isaías 26, 3. Diz assim a palavra do Senhor: a quem parece rico, não tendo nada, a quem se faz de pobre e possui copiosas riquezas. Congregação? do Senhor, feita paz, aquele cujo propósito, porque ele confia. Amém. Louvado seja o Senhor. Nesse momento nós vamos estar cantando o hino de número 406 do Inário para o Cantor Cristão, Confiar em Cristo. Conhecer os propósitos de Deus ajuda a estabelecer prioridades.
Que os irmãos possam completar. Amém? Vamos dar continuidade. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Congregação? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe sua palavra lida. Vamos ainda continuar louvando ao Senhor. Venha que esta hora da adoração. E você pode sair do seu lugar neste momento e dê aquele abraço bem forte no seu irmão, demonstrando toda a comunhão desta igreja. Amém? O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não, não, eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo o que eu preciso. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Meu Deus sabe tudo o que eu preciso. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Somente as vozes. Para a rocha mais alta.
Eu sei como há nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Aleluias. Vamos ainda continuar louvando o Senhor, mas antes vamos completar mais esta mensagem. Conhecer os propósitos de Deus nos prepara para eternidade. O Senhor, Ele tem preparado os nossos corações para isso, amém? Não para uma vida terrena, mas para uma vida na eternidade com Ele. Vamos continuar fazendo a leitura bíblica. Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Amém? Vamos louvar mais uma vez. Enquanto estivermos louvando, você pode vir à frente, trazendo seus dízimos, suas ofertas e sua vida diante do Senhor. Amém? Vem, esta é a hora da adoração. Vem, para Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, Irmãos, nesse momento eu quero convidar o nosso irmão Paulo, que esteja vindo aqui à frente, e convidar também todas as crianças para estarem aqui,
Irmão Paulo vai estar abençoando a vida dessas crianças, pedindo que o Senhor esteja não instruindo somente as crianças, mas principalmente os irmãos que coordenam ali o trabalho com as crianças, que eles não venham falar nada deles mesmos, mas que venham ministrar sobre a vida de cada pequenino. E também, irmão Paulo, estar agradecendo pelos dízimos e ofertas, amém? Vamos estender as suas mãos para essas crianças, abençoando as crianças. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, Deus, porque a tua bondade é infinita para conosco, Senhor. Quero, Deus, te entregar essas crianças, Senhor Deus, nas tuas santas mãos, Senhor Deus, que tu continue abençoando, Senhor Deus, essas crianças, Senhor. Abençoe, ó Deus, a liderança, Senhor Deus, dessas crianças, líderes, Senhor Deus, dessas crianças, as professoras, Senhor Deus, que possa abençoá-las, dando cada vez mais discernimento da tua palavra, Senhor Deus, para ensiná-las, Senhor Deus, mais e mais da tua palavra. Quero te agradecer, ó Deus, por esses dízimos e ofertas que foram derramadas aqui no teu santo altar, Senhor. Tu possa, ó Deus, multiplicar, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, essas ofertas, Senhor Deus. Abençoe, ó Deus, a nossa igreja. Abençoa a liderança da nossa igreja, Senhor. É o que eu te peço, não porque eu mereço, Senhor, mas em nome de Jesus. Amém. Obrigado, nosso irmão diácono, irmão Paulo. Nesse momento, quero estar convidando o nosso pastor Jonathan, que esteja assumindo aqui o seu lugar. Pedir ao nosso irmão Pedro que esteja assim orando pela vida do nosso pastor Jonathan, entregando nas mãos do Senhor e pedindo para que verdadeiramente o Senhor fale aos nossos corações nesta hora. Oremos, irmãos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um culto abençoado, Pai. Obrigado, Senhor, por cada bênção que o Senhor derrama nas nossas vidas. E te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Pai. Neste momento quero te entregar, Pai, a vida do pastor Jonathan, que ele seja usado por Ti para expor aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite, Pai. Abençoe a vida do Teu servo, Pai, que tudo que saia da boca dele seja da Tua vontade, Pai. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos na campanha 40 dias, uma vida com propósito, como nós temos aprendido com os propósitos. Nós não somos um acidente da vida. A nossa vida não é o quê? Um acaso. Mas todos nós temos um propósito debaixo das mãos do Senhor. Nada que o Senhor fez foi sem querer. Há um tempo atrás eu li um livro que falava um pouco sobre isso, sobre a obra da criação de Deus. Tudo que Deus fez tem um propósito. Nada que Deus criou fugiu daquilo que Deus criou, porque Ele é o arquiteto, Ele planejou todas as coisas, e todas as coisas que Deus planejou saiu conforme aquilo que Ele tinha planejado. A obra de Deus não é como obra na casa de pobre. Já viu como que é obra na casa de pobre? A gente vai fazendo da maneira que dá. Deu para fazer uma parede aqui, a gente faz. A gente queria construir uma casa maior, mas o dinheiro não deu. A gente construiu uma casa menor. A gente queria uma casa com 3 banheiros, mas só construímos um, porque não dá para construir mais. A gente queria morar na rua tal, no bairro tal, mas a gente mora na rua A do bairro B, porque a gente não consegue morar lá naquele bairro, porque aquele bairro não cabe no nosso orçamento. A obra de Deus não funciona assim. A obra de Deus faz tudo aquilo que é a vontade do Senhor.
Portanto que lá em Gênesis, logo após a obra da criação, o que o autor de Gênesis vai dizer? E viu Deus que tudo que ele criou era o quê? Era bom. Mas aquele bom ali não pode ser entendido no sentido qualificativo ou qualitativo, ou seja, de qualidade. Não era no sentido qualitativo. O sentido de bom ali no texto significa que tudo que Deus criou saiu conforme aquilo que ele tinha planejado. Ou seja, Deus criou todas as coisas perfeitas. E talvez eu acredito que a maioria dos irmãos aqui, se não todos os irmãos, já tenha ouvido uma mensagem dizendo que nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. Quantos de nós já ouvimos uma mensagem nesse sentido? Todos nós já ouvimos uma mensagem nesse sentido, que nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. E isso é uma verdade, porque as obras das mãos do Senhor foram feitas para glorificar o seu santo nome. Tudo isso foi criado por Deus em sua perfeição. Mas eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite um sentido do propósito, a razão de nós estarmos aqui, a razão de nós congregarmos como igreja e como nós vamos andando dentro do reino de Deus, como que Deus vai nos usando como sendo instrumento das suas mãos. E eu quero trabalhar com os irmãos, falar com os irmãos o texto de Atos capítulo 9, um texto muito conhecido, o texto que fala sobre a conversão de Paulo, ou Saulo ali naquele momento, a conversão de Paulo. O apóstolo Paulo, o apóstolo que é considerado o maior evangelista, o maior pregador de todos os tempos na igreja cristã. E a conversão de Saulo, ela tem um ponto muito significativo a nos ensinar. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. O texto diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Eis aqui em Damasco, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Vamos somente até aí
o versículo 16. Vamos orar mais uma vez? Agradecendo ao Senhor pela sua palavra lida. Pai, estamos diante, Senhor, da tua palavra. Instrumentaliza, Senhor, a tua palavra em nosso coração. Pai, que o teu Espírito Santo fale a nós nesta noite e que nós possamos sair daqui cheios da tua palavra, cheios do teu Espírito, cheios, Pai, de ti, porque tu és o nosso Deus. Graças te damos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos diante da conversão de Saulo. Eu acredito que na maioria das Bíblias aí dos irmãos está aí como título a conversão de Saulo. Se não tiver a conversão de Saulo, está algo similar a isso. Mas o fato é que nós estamos diante de uma situação de um homem que estava pronto a prender os cristãos, porque, como nós lemos lá em Atos capítulo 2, no derramar do Espírito, a igreja cresce, 3.000 pessoas se convertem, a igreja está crescendo, a igreja chega a 5.000 membros, e a igreja começa a crescer e começa a incomodar principalmente os judeus. Os judeus se sentem incomodados porque aqueles que se diziam judeus agora estavam aceitando a mensagem que Jesus era o Messias, que tanto eles aguardavam. E eles estavam ali esperando o Messias vir, agora Jesus vem, e muitos judeus agora entendem que Jesus é o Messias. Então tem uma galera entre os judeus que está perseguindo a igreja, que não quer que esse grupo cresça. E um desses era Saulo, que outrora chamado Paulo. E Paulo era um homem muito inteligente. Paulo ele foi criado em Tarso, que era uma cidade que tinha as melhores escolas da época. A cidade de Tarso, a cidade que Paulo foi criado, a cidade de Tarso era uma cidade que, como se fosse nos dias de hoje, uma cidade universitária. Tinha muitas escolas. E Saulo foi criado nesse ambiente. Teve uma boa educação, ele era judeu, mas também teve uma boa educação helênica, ou seja, além dele falar o grego, ele também sabia falar hebraico e sabia falar aramaico. Ele era um homem poliglota, era um homem muito versado nas escrituras. Paulo conhecia todo o Antigo Testamento de cor. Se você perguntasse qualquer coisa da lei do Antigo Testamento para Paulo, ele sabia. Ele era um homem muito intelectual. E esse homem, ele era também muito zeloso às Escrituras. Por isso que Paulo está perseguindo os cristãos. Porque um judeu como Paulo, e Paulo era da tribo de Benjamim, e o texto também vai dizer que Paulo era fariseu. O fariseu era extremamente zeloso para com a palavra. Qualquer desvio da palavra, o fariseu, ele condenava. Uma pessoa poderia condenar até a morte. Foram isso que eles fizeram com Jesus. Condenaram Jesus pelo quê? Por blasfêmia. E Saulo estava ali, naquele momento, indo a caminho de Damasco. Ele tinha acabado de ser participante da morte de Estevão, estava a caminho de Damasco. Por que Paulo estava a caminho de Damasco? Porque Damasco era um grande centro comercial. E muitos cristãos, quando começou a perseguição à igreja em Jerusalém, muitos cristãos foram para Damasco. E Damasco, como sendo um grande centro comercial, ou seja, uma rota onde muitas pessoas passavam, Paulo sabia que se o evangelho chegasse naquela cidade, prosperasse naquela cidade, muitas pessoas aceitariam a mensagem do evangelho e quando elas voltassem para a sua terra natal, elas levariam o evangelho junto com elas. Por isso que Saulo está indo para Damasco. Damasco era uma cidade que ficava aproximadamente cerca aí de 250 quilômetros de Jerusalém. Era uma viagem que estimava aí em torno de 5 dias. Saulo está viajando ali aproximadamente 5 dias para chegar a Damasco e prender os cristãos que lá existem. Mas no meio desse caminho, o texto não diz, mas acredito eu, palavras minhas,
que Paulo já estava próximo a Damasco quando Jesus apareceu a ele. E agora uma luz brilha para esse homem. E uma luz brilha e muda, transforma a realidade desse homem, a ponto dele enxergar que aquele que os judeus tanto esperavam era Jesus de Nazaré. Aquele Jesus que foi morto, crucificado, morreu ali na cruz do Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia. A primeira questão que nós vamos ver na vida de Paulo é o seguinte: todos nós sabemos que os títulos que existem na nossa Bíblia, essa letra em negrito aí que existe na nossa Bíblia, isso não faz parte do texto bíblico. Isso daí é colocado a fim didático, para que nós olhássemos para o texto e soubéssemos o que o texto está se tratando. Mas isso lá no texto, lá quando Lucas estava escrevendo o livro de Atos, ele não colocou esse título aí. Isso daí foi colocado muito depois. E o texto vem dizendo o quê? A conversão de Saulo. Mas quando nós olhamos para o texto e o sentido judaico, no momento que Paulo estava vivendo ali, o fato é, Paulo nunca se converteu. Um judeu nunca se converte. Um judeu chamado Yehuda Rockman, um grande arqueólogo, certa vez aqui no Brasil, perguntaram para ele é um judeu chamado messiânico, perguntaram para ele assim, como se deu a sua conversão? Ele ficou muito irritado com essa pergunta, porque ele disse assim, eu não me converti a nada, eu sou judeu e continuo sendo judeu, porque um judeu ele não se converte, um judeu ele entende que aquele prometido Messias, lá do Antigo Testamento, é Jesus. Então Paulo não se converteu, Paulo entendeu que aquele descrito lá em Isaías 53, da qual todos os nossos pecados foram lançados sobre ele, da qual todas as nossas iniquidades foram jogadas sobre ele, Paulo entendeu que esse homem era Jesus. Paulo entendeu que aquele, lá no texto de Isaías, que vai dizer, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Paulo entendeu que esse era Jesus. Paulo entendeu que a virgem conceberia uma criança e que essa criança faria toda a diferença na humanidade. Paulo entendeu que essa criança era Jesus. Então Paulo não se converte. Paulo entende que aquele prometido do Antigo Testamento era Jesus de Nazaré. Esse era o Jesus. Porque um judeu não se converte, um judeu entende. Conversão é para gentio. Conversão é para nós, gentios. Mas um judeu ele entende. E Paulo entendeu de fato quem era Jesus na vida dele. Então, a partir do momento que Paulo entende quem é Jesus na sua vida, ele entende que Jesus é o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz, agora há uma transformação na vida de Paulo. E ele vai entender que a sua vida agora está fazendo todo sentido, porque antes a vida de Paulo não fazia sentido como ele achava que fazia. Mas agora ele vai entender que a sua vida faz sentido. A graça de Deus está sobre a vida do apóstolo Paulo. Uma das coisas que nós vimos nesse texto, a graça de Deus sobre a nossa vida. Nada é por acaso, tudo é a graça de Deus. Um dos problemas que nós temos na leitura de Gênesis, principalmente nos 3 primeiros capítulos, é que se nós perguntássemos para a maioria dos cristãos, o que você enxerga ali nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, as pessoas vão dizer assim, Deus criou, capítulo 1 e 2. E no capítulo 3? No capítulo 3 é o quê? A queda do homem. O homem desobedecendo a Deus e sendo expulso do paraíso. É resumidamente isso, a criação e a queda. Porém, a gente esquece de uma questão. Antes da queda, há a graça de Deus. Antes da queda, a graça de Deus já estava lá.
porque Deus chamou à existência aquilo que não existia. Então só o fato de Deus criar o ser humano, só o fato de Deus nos criar, só o fato de Deus nos chamar à existência, aí já está repousada a graça de Deus. Então a graça de Deus já está desde o princípio agindo na vida da humanidade. A graça de Deus já está sobre a sua vida. Amém ou não amém? A graça de Deus já está sobre nós. Nós não precisamos correr atrás da graça, porque a graça já está sobre nós. O simples fato de nós acordarmos de manhã, ou o simples fato de nós sairmos da barriga da nossa mãe, a graça de Deus está sobre nós. E o interessante é que a graça de Deus sobre a vida de Paulo, Paulo agora entende quem é Jesus na vida dele, como um dia nós entendemos quem era Jesus na nossa vida, e nós mudamos, nos convertemos, mudamos o rumo da nossa vida. Agora vem uma questão muito interessante, é que muitas pessoas pensam assim: eu vou ir até Jesus, vou aceitar Jesus, eu vou viver uma vida com Jesus e minha vida vai ser melhor. E muitas vezes nós pregamos: olha, vai até Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Todos nós aqui já ouvimos essa mensagem, muitas vezes pregamos essa mensagem. Só que quando Jesus entra na vida de Paulo, a primeira coisa que acontece é o quê? Paulo fica cego. Paulo fica cego. Você já imaginou? Você está no culto e o pastor faz um apelo, o pregador faz um apelo, você vem a Jesus, você aceita Jesus? Aceito. Ficou cego. Quem quer isso para a sua vida? Quem quer ficar cego aí? Levanta a mão. Qual irmão quer ficar cego? Ninguém quer ficar cego. Se tirou a sua visão, literalmente você se tornou uma pessoa totalmente dependente, limitada. Mas Paulo fica cego quando ele entende a mensagem de Jesus. Paulo fica cego. E eu quero chegar com os irmãos no versículo 15, quando Paulo fica cego e ele é levado até Damasco, e ele chega lá e fica na casa de um homem chamado Judas, e Deus fala com Ananias para Ananias ir lá falar com Paulo. E Deus vai lá e usa Ananias para falar com Paulo, e Ananias tem aquele receio de falar com Paulo, por saber quem era Paulo, o quanto Paulo perseguia a igreja, mas o Senhor disse a Ananias, versículo 15, olha o que diz o versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Agora o versículo 16, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha o que Jesus instrui Ananias sobre Paulo, porque esse é para mim o quê? Um instrumento em minhas mãos para pregar o evangelho, para anunciar o reino, e eu vou mostrar para eles o quanto é importante ele sofrer por mim. O quanto é importante, eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por mim. É aqui que eu quero chegar, literalmente, com os irmãos. Primeiro nós vimos a graça de Deus. Primeiro nós vimos como Jesus aparece a Paulo e Paulo entende a mensagem. Agora, Paulo, como instrumento nas mãos de Jesus, está cego, e Jesus diz a Ananias: Ananias, vai lá, porque eu vou mostrar para Saulo o quanto ele deve sofrer por mim. Nesse momento aqui, o texto Lucas ainda vai chamar Paulo aqui vai chamar de Saulo. Depois, o texto no capítulo 11 em diante é chamado de Paulo. Talvez os irmãos, olhando para o Antigo Testamento, nós vamos ver Abrão sendo chamado de Abraão, depois Jacó sendo chamado de Israel, o próprio Pedro com Jesus, que era Simão, depois foi chamado de Cefas, Pedro, mas Paulo não tem o seu nome trocado, a gente precisa entender isso. Saulo é o nome hebraico, e Paulo era o nome grego. Então, Saulo e Paulo é o mesmo nome.
é como se fosse hoje no português e o inglês. João em português, John em inglês. Na Bíblia também nós vemos Silas, também o nome hebraico, o nome grego, e Silvano, o nome hebraico. Então, todo judeu que vivia ali no mundo helênico, ele tinha o seu nome em hebraico, mas também o seu nome latinizado, ali agora Paulo, é a versão latina de Saulo. O próprio nome Maria, que na verdade no hebraico é Miriam, que em latim é Maria. Por isso que muitas mulheres são chamadas de Maria, por causa de Miriam, a irmã de Moisés. Então Paulo não tem o seu nome trocado. Paulo, ele agora vai usar o seu nome romano, seu nome em latim/grego, para poder anunciar o evangelho para os gentios. Mas só que Jesus vai falar com ele que era importante ele sofrer pelo meu nome. Já repararam que o texto bíblico, o quanto de sofrimento Paulo passa por causa do nome de Jesus? Primeiro de tudo, ele fica cego. Depois, ele recupera a sua visão. Ele, quando chega em Damasco, ele fica algum tempo ali em Damasco. Ele prega o evangelho ali em Damasco. Em Atos, aí no versículo 23, os irmãos vão ver que agora os judeus que eram a favor dele viram as costas para ele e começam a perseguir ele a ponto de querer matá-lo. E alguns dos discípulos ali pegam Paulo, coloca ele dentro de um cesto e desce ele pelo muro. Saulo, certa vez, ele chega na cidade de Antioquia e ele é apedrejado na cidade de Antioquia, a ponto das pessoas acharem que ele estava morto. Paulo também, quando chega na cidade de Filipe, Paulo é preso. Paulo, quando está no templo em Jerusalém, é preso novamente. Paulo indo a caminho de Roma, o barco naufraga com ele dentro, e o texto vai dizer que Paulo ficou um dia e uma noite ali se segurando em uma madeira. Não sei quantos irmãos já foram em alto mar. Eu já tive a oportunidade de viajar algumas vezes. Em alto mar, o mar não é tão bonitinho como nós vemos na praia. O mar joga muito. Aquela água salgada bate no seu rosto, queima a sua vista. Paulo ficou um dia e uma noite ali, naquela situação. Aí quando eles conseguem chegar numa ilha, eles fazem uma fogueira, sai uma cobra e pica a mão de Paulo. Pela graça, Paulo não morre. Paulo, quando chega na cidade da Galácia, ele vai dizer lá na carta aos Gálatas que ele chegou àquela cidade por causa de uma enfermidade que ele teve. Percebe o quanto de problema começou a acontecer na vida de Paulo depois que ele entendeu quem era Jesus na vida dele. Porque Jesus disse para ele: eu vou mostrar o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos aprender como cristãos, é a sofrer pelo nome de Jesus. Nós precisamos parar de achar que viver uma vida com Jesus vai ser uma vida alegre e feliz todo dia. Vai vir somente coisas boas. A gente tem que parar de achar que quando nós pegamos algo, principalmente no reino de Deus para fazer, tudo de bom vai acontecer conosco. Porque na verdade não vai. Coisas difíceis vão vir na nossa direção, principalmente se você assumir a liderança de alguma coisa no reino de Deus. Satanás vai tentar contra você a tempo e fora de tempo. Como o próprio Paulo vai dizer, que Satanás anda o quê? Em derredor, buscando a quem possa tragar. Nós vamos ver que todos aqueles que Jesus chamou, todos eles passaram por situações difíceis. Pedro foi preso, chicoteado. A tradição vai dizer que Pedro morreu numa cruz de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de ser morto numa cruz como Jesus. João terminou a sua vida na ilha de Patmos, exilado.
Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos grandes homens passando por dificuldades. Abraão, Jacó, nós vemos Moisés. Deus chama Moisés através de uma sarça ardente. Moisés fica 40 anos sem ver a sua família. Todo mundo só olha para Moisés e vê, nossa, Moisés foi um grande homem diante de Deus. Foi. Mas quem aí quer ficar 40 anos longe de casa? Moisés ficou. Nós vemos Davi, foi rei em Israel, um homem segundo o coração de Deus. Davi ficou 20 anos pelejando com Saul até assumir o reinado. Depois que Samuel unge ele para ser rei, diz que ele seria rei. Davi está fugindo, a todo momento Davi está fugindo de Saul. Saul quer matar Davi a todo instante. O texto vai dizer que Saul por algumas vezes pega uma lança e joga contra Davi. Se Davi não se desvia, ele morria. Nós vamos ver Jeremias sendo levado cativo, Ezequiel. Jeremias começa a pregar, ele é lançado no poço. Nós vemos grandes homens de Deus passando por grandes dificuldades no reino de Deus. E quando nós fazemos a pergunta, para que estamos aqui na terra? Quando nós fazemos a pergunta, o porquê nós estamos aqui? Quando nós olhamos para a nossa vida como cristãos, uma das coisas que o Evangelho vai nos ensinar é que nós devemos aprender a sofrermos pelo Evangelho. Como Jesus vai dizer, quando bater numa face, ofereça-lhe a outra. Quando te pedirem para andar uma milha, um pedaço, anda duas. Quando te pegarem a capa, dê também a túnica. O que Jesus está nos ensinando é que o reino de Deus é muito maior do que a nossa vida. Por isso que Jesus vai ensinar, aquele que perder a sua vida, esse o achará. Paulo vai dizer, capítulo 14 de Atos, Atos 14, versículo 22, Paulo vai dizer assim, capítulo 14, versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Através de quê? De muitas tribulações. E a palavra tribulação, ela dá a ideia de quê? De um mar revolto, de um mar que joga uma embarcação para um lado, joga a embarcação para o outro, dá a ideia de um mar revolto. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz meu embarque, fui para o Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, na região costeira do Brasil, o sul é um mar onde o mar é mais agitado. E a gente fazendo um exercício de transferência de carga entre dois navios. E eu estava no cabo de distância. A gente lança um cabo para outro navio e fica marcando ali a distância para um navio não colidir no outro. Navio na água não tem freio. Então, se você não marcar ali a distância, corre o risco de um navio chocar no outro. E a gente estava ali naquele exercício e tinha hora que o navio mergulhava na água, molhava a gente e saía de novo. Entrava na água, mergulhava a gente e saía de novo. Quando acabou o exercício, a gente estava todo molhado. Teve um colega que entrou água gelada, água do mar gelada no ouvido dele. Ele teve otite. Não sei quantos irmãos já ouviram falar otite. Otite, isso aí. Otite. Esse negócio aí mesmo, que é uma inflamação no ouvido e é uma dor. Não sei quantos irmãos já tiveram. É uma dor horrível. E um colega teve isso por causa da água que entrou no ouvido. E essa é a ideia de tribulação. Tribulação é uma ideia de um mar revolto, que te joga para um lado e te joga para o outro. É assim que Paulo está dizendo, aqui nesse versículo 14, 22, mostrando que através de muitas tribulações nos importa
entrar no reino de Deus. O reino de Deus não é composto de pessoas que vivem uma paz serena o resto da vida. Como diz uma frase na Marinha, mar calmo nunca formou um bom marinheiro. E como diz também na aeronáutica, um mar, um céu azul não forma bons pilotos. É somente nas tribulações que a gente aprende sobre as circunstâncias da vida. E precisamos também entender outro ponto daquilo que Jesus vai nos ensinar através da vida de Paulo. Quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, Paulo vai dizer e vai repetir isso algumas vezes: Timóteo, participa comigo dos meus sofrimentos. Participa comigo dos meus sofrimentos. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, você vai passar por dificuldades. No seu ministério vai acontecer coisas que você não gostaria, mas vão acontecer. Você vai ouvir coisas de pessoas que você ama, que você discipulou, que você batizou. Você vai ouvir coisas dessas pessoas que você não gostaria de ouvir. Você vai passar por circunstâncias que você gostaria de não passar, mas você vai passar, porque isso faz parte. Porque não é o plano de Deus, mas infelizmente quando o pecado entra no mundo, essas coisas acontecem. E quando nós nos propomos a trabalhar em prol do reino de Deus, coisas vão acontecendo. Por isso que Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus vai dizer: no mundo vocês terão aflições. E como Jesus, as aflições chegarão. Chegarão no reino, chegarão na igreja, chegarão na vida daqueles que servem. Meus irmãos, nós nunca podemos desanimar. Paulo, ele passa por grandes aflições. Quando nós lemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, pense numa igreja que maltratou o apóstolo Paulo. Se você acha que você já ouviu uma coisa na igreja que você não gostaria, se você acha que você já teve problemas na igreja, é porque você ainda não leu a segunda carta de Paulo aos Coríntios. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo escreve essa carta para defender o seu ministério o seu ministério apostólico, porque tinha pessoas na igreja de Corinto falando que Paulo era um falso apóstolo. As pessoas humilharam tanto Paulo naquela igreja, a ponto de chamar Paulo de feio. Você imagina, quando não tinha mais nada para falar do apóstolo Paulo, eles disseram: Paulo, você é muito feio e não sabe falar direito. Você imagina, um irmão chegar para você na igreja: pô, irmão, você é muito feio, você não serve para entrar aqui não. A igreja de Corinto fez isso com Paulo. Fez. Olha o que diz, os irmãos podem ler isso. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. 2 Coríntios 10, 10. Olha o que diz o texto. Alguns dizem: as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. O que significa isso? Que ele era feio, não tinha uma boa fisionomia. Paulo não era um homem apresentável. Você olhava para Paulo, você não conseguia enxergar beleza em Paulo. E a igreja de Corinto está acusando Paulo disso. Ele é fraco. E não tem nada que a gente consiga olhar nele que possa dizer assim: nossa, esse é um homem. Olha como que a igreja vai vilipendiar Paulo, vai falar mal de Paulo, dizer que nem pregar direito Paulo sabia, mas Paulo continua firme. E aí a gente olha para a igreja de Corinto, a gente vê como que a igreja de Corinto era ruim. Era uma igreja ruim, a ponto de falar isso de Paulo. Aí a gente acha que quando a gente passa por uma situação ou outra na igreja, não quero mais saber de igreja não, porque está acontecendo isso, isso e aquilo. Irmão, olha para a Bíblia, olha para o texto, para ver quanto Paulo, Pedro, esses homens sofreram por causa do Evangelho. Nossa vida não é um acaso, nada acontece por um acaso.
Muitas pessoas estão querendo colher a glória aqui nesta vida, quando na verdade o que a Bíblia vai nos ensinar é que a glória de Deus se manifestará no último dia, ou seja, na consumação de todas as coisas. Meus irmãos, parem de querer viver uma vida plena no sentido de conseguir conquistar todas as coisas aqui na terra. O próprio Paulo vai dizer que seríamos os mais miseráveis de todos os homens se pensássemos em Deus, ou seja, se quiséssemos as coisas de Deus somente aqui nesta terra. Ou seja, pior do que o descrente é aquele que espera de Deus somente aqui nesta terra. Tudo aquilo que nós plantamos aqui, nós colheremos na eternidade. O próprio Paulo vai dizer que todo o sofrimento que nós passamos, tudo isso virá, Deus nos recompensará na eternidade. Na eternidade. Paulo, no capítulo 4 de 2 Coríntios, vai dizer: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja a excelência do poder provém de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Paulo dizendo à igreja de Corinto: em tudo somos atribulados, em tudo ficamos perplexos. Paulo vai dizer, mas aí no versículo 16 ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha o que Paulo diz: porque para nós a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O que significa isso? A nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. O que significa isso é, nos tempos antigos, quando os reis, eles se colocavam diante dos seus súditos, o rei subia numa balança de um lado. Muitos irmãos aqui se lembram daquelas balanças antigas, que você botava o alimento ali, o que você queria pesar de um lado, e botava o peso de outro. Muitos irmãos se lembram disso. Eu me lembro que minha tia antigamente tinha um mercadinho e ela tinha essa balança lá antiga. E o rei, ele subia de um lado da balança, e as pessoas vinham trazendo presente e colocando do outro lado da balança, até que aquela balança ficasse equilibrada. Aquilo era o peso da glória do rei. Então, quando Paulo está dizendo aqui, no capítulo 4, versículo 17, de 2 Coríntios, quando ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que tudo que nós passamos aqui é momentâneo, vai passar. Segundo ponto, Paulo está ensinando que todas as nossas tribulações, todas as nossas aflições estão chegando diante de Deus, e Deus nos recompensará por cada aflição que nós passamos em nome dEle. Meus irmãos, tudo aquilo que nós fazemos no reino de Deus, Deus há de nos recompensar. Não fiquem pensando: eu estou trabalhando demais, eu acordo cedo para ir para a igreja, para fazer isso. Estou cansado de fazer aquilo. Estou fazendo isso no reino, estou fazendo aquilo, estou cansado. Meus irmãos, Deus vai recompensar
cada coisa que nós fizemos no reino dele. Nada é em vão. A nossa vida não é por acaso. Nada que nós fazemos no reino de Deus é em vão. Tudo isso produz para nós peso de glória diante do Senhor. Nada é em vão. Aí ele vai terminar o texto dizendo: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. As coisas que não se veem são eternas. Muitas vezes nós somos somos tentados demais a olharmos para coisas e acharmos que tudo aquilo que nós estamos olhando são eternas, quando na verdade não são. Não são. Precisamos olhar com olhos espirituais para a eternidade. Precisamos entender que a mensagem do reino é muito maior do que nós. E precisamos entender que Deus nos chama. Ele nos chamou para o reino. E precisamos aprender a sofrermos pelo reino. Meus irmãos, se tivermos que sofrer um prejuízo pelo reino, que sofreremos. Se precisar morrer pelo reino, que morreremos. Se precisarmos lutarmos pelo reino, que lutaremos. Sabendo que Deus há de recompensar todas as coisas. Ninguém fica no prejuízo no reino de Deus. Ninguém fica no prejuízo no reino de Deus. No reino de Deus não há prejuízo. O que há no reino de Deus é pessoas que se colocam diante de Deus e que Deus um dia recompensará por cada lágrima, por cada choro. Talvez muitos irmãos estejam passando por situações difíceis, assim como todos nós passamos na nossa vida. Quantas vezes a gente não chora por situações difíceis? Mas a certeza que nós temos é que Deus enxugará as lágrimas e recompensará por cada lágrima que cair dos nossos olhos. Cada lágrima o Senhor recompensará. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos nos colocar de pé, vamos orar? Vamos nos colocar diante do Senhor, sabendo que tudo aquilo que nós fazemos no reino de Deus, não é em vão. Se nós estamos passando por lutas, provações, dificuldades, se muitas vezes estamos cansados no reino de Deus, saiba que o Senhor recompensará. Assim como Paulo passou por grandes dificuldades na sua vida, mas ele chega ao final da sua vida dizendo: combati o bom combate, guardei a fé, encerrei o quê? A carreira. O interessante é que quando Paulo escreve isso a Timóteo, Paulo estava condenado, estava preso e condenado à morte. E Paulo, depois que ele escreve essa carta, cerca aí de um mês depois, Paulo morre, decapitado, foi arrancado a sua cabeça. Por isso ele diz, ele já sabia que ia morrer, já estava pronto para a morte, só estava esperando o dia da sua execução. Ele vai dizer: combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira. Quando eu olho para esse texto, eu fico todo arrepiado e as lágrimas vêm. Um homem que já estava condenado à morte, ele diz: combati um bom combate. Eu espero que todos nós um dia possamos dizer: combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Que Deus possa falar profundamente aos nossos corações. Senhor, estamos aqui nesta noite, Pai, diante de Ti, diante da Tua palavra, assim como o próprio Senhor Jesus disse a Paulo, que importa sofrer pelo Evangelho. Senhor, que nós
em tudo que nós venhamos a fazer, nós façamos em Teu nome, e que se há tribulações, se há dificuldades, tudo isso nós vamos levando por amor ao Teu nome, Pai. E o que o Senhor venha nos dar força a cada dia para suportarmos tudo aquilo que é a Tua vontade sobre a nossa vida. Pai, que nós venhamos a falar como Paulo: combati o bom combate. Que nós venhamos a combater o bom combate, que nós venhamos a viver diante do Senhor, sabendo que pode vir coisas difíceis, mas o Senhor é conosco. Pode vir as dificuldades da vida, mas o Senhor nos fortalece. Pode vir o desemprego, mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor abrirá outra porta. Pode vir a enfermidade, mas o Senhor continua nos sustentando. Aquilo que vier em nossa direção, nós sabemos que o Senhor está conosco. Pai, é melhor sofrermos pelo Teu nome, pelo Teu reino, do que vivermos uma vida de bonança sem a Tua presença. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti como servos que desejam Te servir com o coração aberto, sabendo que as dificuldades podem vir, mas nada disso pode nos abater, porque Tu estás conosco. Graças Te damos, Pai, porque grandes coisas o Senhor também tem feito por nós. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos. Amém. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Jesus. Estamos chegando ao final deste culto. Conforme foi pregado nesta noite, nosso Senhor, Ele vem ao nosso encontro. A iniciativa de trazer sentido à nossa vida é do Senhor, tudo começa com Ele. Jesus veio ao encontro de Saulo e Paulo, a mesma coisa. Quando o pastor Jonathan estava pregando ali, e ele falou de Saulo e Paulo, eu costumo muito, irmãos, ouvir várias pregações de pessoas falando, Saulo era o nome antes dele se converter, depois que ele se converteu virou Paulo. Irmãos, eu ficava, meu Deus! E meu trabalho de conclusão de curso foi em cima desse evento de Damasco. E ali, sempre quando eu escuto uma mensagem assim, de Saulo, depois se converteu, virou Paulo, eu falo, as pessoas precisam estudar um pouquinho mais. E ele falando, o pastor Jonathan falando que Saulo e Paulo é a mesma coisa, me trouxe um alento, um alívio. Falei, glória a Deus. Eu sorri ali, eu falei, glória a Deus. Deus te abençoe, pastorzão. E é assim que Jesus faz. Assim que Jesus faz. Ele traz sentido à nossa vida. Ele traz sentido à nossa vida. O encontro com Jesus, nós não somos mais os mesmos. A única mudança que teve, além do sentido que Deus trouxe a Paulo, foi que de perseguidor, ele passou a ser perseguido. A célula essa semana vai ser uma bênção, irmão. Vai dar o que falar, porque a gente vai tratar dessa mensagem. Então procure uma célula. Vai ter a célula na casa de quem essa semana? Levanta a mão. Pode levantar, não fica tímido não. Então procure esses irmãos aí, ó, para fazer, ó. Irmã Cristina, irmã Nadir, irmão Marcos, né? Irmã Celinha, JB, né? Então célula lá também. Então vai ser uma bênção. Então procure uma célula. Você vai ser edificado, com certeza. Né? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Que essa semana seja uma semana maravilhosa. Que você possa sofrer por causa de Jesus. Aí você fala, sai pra lá, pastor, tá arrependido. É isso que vai acontecer com você. Porque o mundo vai contra Jesus. E se você quiser ser como Jesus, viver o propósito de Jesus, você vai sofrer. Mas uma das bem-aventuranças diz, quando isso acontecer, você deve fazer o quê? Se alegrar, se alegre, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento. Lembrando do evangelismo, próximo domingo, 8 horas, hein, irmãos? Vamos ganhar vidas, vamos levantar cedo. Pastor Jonathan pregou aqui que para Deus as pessoas dão desculpas, faz um monte de coisa. Ó, acorda cedo, aumenta lá um peso na tua balança. Deus vai te dar o galardão, aumenta esse galardão aí, irmão. Vamos trabalhar, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai,
Nós te agradecemos por tudo que nós vimos e ouvimos nesta noite. Te agradecemos, Senhor, porque nós cremos na tua presença aqui, porque nós estamos com os corações alinhados ao teu propósito, Senhor, a tua vontade. Por isso nós cremos que o Senhor está aqui. E se porventura há alguém aqui que não está com o coração alinhado ao teu propósito, que o Senhor possa, por meio do teu Espírito Santo, Deus, dar direcionamento, trazer esclarecimento para tomar decisões corretas, direcionadas pelo teu Espírito, exaltando o teu nome, vivendo a tua vontade. Pai amado, abençoe esta igreja, que esta igreja possa ser adoradora, que esta igreja possa desfrutar da verdadeira comunhão, que esta igreja, Deus, viva o verdadeiro discipulado, que esta igreja, Deus, seja uma igreja que serve, que esta igreja, Senhor, tenha um coração vibrando por almas. Pai, em nome de Jesus, que estes propósitos se realizem na vida desta igreja, e se porventura, Senhor, tem alguém contra isso, que seja repreendido em nome de Jesus. Ó Deus, repreenda toda obra, ó Pai, maligna, que se levanta contra a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. E que o Senhor Espírito Santo dê alento, traga paz, renovo, alegria a este coração. Ó Pai, alegria para te servir com todo vigor, alegria para fazer a tua vontade, alegria para pagar o preço, ó Pai, por amor a Jesus, disposto a sofrer por amor a Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa os irmãos que aqui estão, aqueles que não puderam estar, que o Senhor possa derramar a tua graça e a tua bondade, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, nosso Salvador e Senhor, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, você que está aqui nesta noite, seja sobre todos os membros desta igreja, seja sobre o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê uma semana maravilhosa, uma semana de propósito, uma semana incrível. Desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você. No nome de Jesus, tenha uma semana abençoada.